agora no nosso abrigo antibomba aqui. Temos que fechar a porta também, porque os mísseis balísticos que estão vindo de Irã são bem mais fortes. E nós recebemos antes a notícia que é bem mais, que vai tocar sirene aqui na nossa região. Então, pode ser que eles mandam para o sul de Israel agora. Graça e paz a todos, meus amados. Você viu o começo do vídeo? É muito sério, meus amados. É importante você ficar até o final desse vídeo, deixar seu like, porque isso alcança mais pessoas. Precisamos trazer a verdade. Eu, Bispo William Santana, estou aqui trazendo a verdade com os meus amigos lá do Ministério Voz de Muitas Águas, trazendo informações verdadeiras, verídicas que estão acontecendo em Israel. E eu preciso que você assista até o final, que você compartilhe até o final esse vídeo. Lembrando, meus amados, eu amo Israel. Trazer esse tipo de informação aqui no canal, meu amado, o YouTube, ele corta o alcance, até mesmo pode derrubar o vídeo. Mas como eu amo Israel, meu amado, é importante trazer informação, porque infelizmente o Brasil e muitas pessoas estão contra Israel. Gostaria que você que é intercessor, você que é cristão de verdade, assista esse vídeo, compartilhe o máximo de pessoas. O Brasil precisa saber da verdade, não do fake news dessa mídia podre. Veja agora, direto de Jerusalém, atualizações do que está acontecendo em Israel. Nosso irmão Mochico ao vivo de Jerusalém nesse momento. Hoje nós vamos estar entrando um pouquinho mais profundo em alguns assuntos que vão nos ajudar entender por que nós estamos na situação que estamos hoje, né, Mochico? Então, nós temos várias coisas acontecendo, quase todo minuto já tem outra notícia, cada hora tem outra notícia grande que está, as coisas que estão acontecendo, tanto em Irã, também em Israel. Muitas decisões que estão sendo tomadas nesses dias. E especificamente uma coisa que estamos aguardando e acompanhando de perto é o envolvimento dos Estados Unidos nessa guerra/operação contra a infraestrutura nuclear do Irã. E além disso também estão derrubando os comandantes militares do Irã, estão estão matando eles. Cirúrgicos. Focados, cirúrgicos, exatamente. Então, nós estamos acompanhando isso de perto, porque hoje também foi ordenado um novo chefe do exército iraniano, e vamos ver quantos dias ele vai sobreviver, né? Mas essa é a situação nesse momento. Israel estava atacando em outros locais que também tem a ver com o projeto nuclear do Irã. Então, nós vimos isso, mas também, como eu comentei agora, o Mochico começou o dia dele correndo para o abrigo, 7:12 minutos, 7 da manhã, exatamente, e foi correndo lá, e ele estava em Jerusalém, mas também no sul de Israel, bem perto do nosso casa ministerial, no casa de oração, na região do sul, teve um míssil que que caiu num hospital, e isso simplesmente mostra a realidade dessa guerra, a realidade do alvos que Irã está atacando. Estão tentando matar civis, estão colocando como alvos hospitais, escolas, bairros. Nós temos um milagre aí, né? Nós temos um milagre. Também. E isso é uma coisa, eu vou deixar para você contar esse milagre mesmo. Mas estamos vendo o Irã também aumentando o tipo de armamento que eles estão lançando contra Israel. Hoje foi descoberto que eles estão lançando mísseis balísticos com cabeças que fragmentados antes do impacto, e nessa forma a área atingida é muito maior, e isso especificamente para matar civis, quantidade maior de pessoas ser feridas. Então nós estamos vendo essa tática maligna do Irã, que não tem
não tem foco militar, não tem propósito nenhum fora de matar judeus, matar israelenses. Então, graças a Deus, nós sabemos que o Senhor também guarda Israel e tudo que acontece é pela permissão do Senhor. Então, Moshiko, tu quer contar exatamente o que aconteceu com esse milagre hoje da manhã com o hospital em Beersheba? Bom, o milagre foi que a administração do hospital, no dia antes, resolveu evacuar justamente essa área do hospital, uma área dedicada à parte de cirurgia, e um dia antes foi evacuado. Tanto que dá para ver até mesmo no vídeo, né, que foi publicado pelo Voz Muitas Águas, né, que o local está vazio. Tem pessoas ali, né, assustadas passando, um lugar onde caiu o míssil, mas está vazio. Graças a Deus, o próprio administrador do hospital, o médico, né, ele mesmo confessou isso. Isso foi um milagre. O fato de ter ocorrido a evacuação um dia antes e eles terem jogado o míssil ter caído justamente ali, né? E o nível de mentiras, né, da parte do Irã vai além disso, porque eles acabaram apresentando o que eles achavam que era o alvo, né, dizendo que havia no subsolo do hospital uma base militar contendo até tanques de guerra escondidos ali debaixo do hospital. Ou seja, eles acham que nós agimos como o Hamas. Que o Hamas é que fazia isso. O Hamas é que utilizava eu acho que eles nem pensam isso. Eles simplesmente essa propaganda mentirosa que eles fazem. Enganam o povo que quer ser enganado, né? Sim. E essa questão das armas, você ter bomba de fragmentação, né? Eles usarem essas bombas de fragmentação que são proibidas. São proibidas a utilização disso em guerra, é justamente mostra o caráter assassino e genoticida deles, porque, na verdade, em termos religiosos, é justamente isso que eles querem. Eles querem matar judeus. Yeah. Então, quanto maior for o número de vítimas, para eles, melhor. Eles aí estão cumprindo o dever religioso deles, né? Matar os judeus. Eu acho que isso também mostra um pouquinho do desespero que o regime iraniano está entrando nessa fase. Nós sabemos também que os Estados Unidos está ainda nesse ponto de decisão se eles vão entrar, utilizar as armas e os ferramentas, vamos falar, que eles têm à disposição deles ou não. E por causa disso, o Irã está começando a reagir dessa forma, porque eles estão vendo que não há muito para perder. Então, para eles, como o Chico citou agora, o foco, o propósito deles é matar judeus. Então, se eles vão perder, eles vão querer tentar causar pelo menos o máximo dano que eles conseguem contra a população civil de Israel. Por causa disso, realmente é necessário oração. Isso. Porque muitas pessoas falam, mas Israel sempre tem guerra, é mais uma rodada e vai passar. Não é bem assim, gente. Isso é uma coisa que o que nós estamos vendo nesses dias nunca aconteceu. Nunca. A ameaça, a realidade dos ataques hoje em dia, essa semana, realmente estão outro nível. É necessário oração, porque nós falamos, o Moshiko acabou de contar esse testemunho,
que o gerente, né, o responsável no hospital, administrador, decidiu, vamos evacuar essa parte do hospital ontem. E hoje de manhã caiu um míssil exatamente aí. Vocês acham por que ele sentiu fazer isso? É resposta de oração. Sim. Quando nós estamos orando, que Deus dá sabedoria àqueles que estão nesses lugares de responsabilidade, ou seja no exército, seja no parte dos médicos, ou decisão de governo. É isso. Então, nossas orações têm fruto. Tem muitas vidas que foram salvas, e eu acredito com todo o meu coração que é resposta da oração da igreja por Israel nesses dias. Tem muitos que estão orando, tem muitos que não estão orando e pensam que não é, né, não é uma prioridade, mas para aqueles que estão orando, é fruto de nossas orações. Para aqueles que ainda não estão orando, vamos encorajar nossos irmãos a entender agora é o tempo que a igreja precisa estar posicionado na brecha em intercessão e oração por Israel. Então, e a oração se torna extremamente importante, por quê? Porque o caráter espiritual dessa guerra é muito mais acentuado do que em qualquer outra guerra, como você mesmo falou. Tá? Por quê? Porque os iranianos desejam desencadear, eu não sei como isso passa na cabeça deles, né? Mas eles querem desencadear a manifestação do 12º imã, que é o Messias deles. Entende? Então, é uma ação que eles, uma ação física que eles querem desencadear uma ação espiritual, certo? E é justamente nisso que entram as orações. Que nas orações você está atuando espiritualmente em favor de Israel. E em favor deles também, porque estão enganados. Estão sendo motivados por algo absurdo, né? Sim. Então, também coloquei no vídeo que fiz ali, naquele estacionamento, né? Buscando refúgio no estacionamento, que nós temos que orar em favor do povo iraniano, orar em favor de Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, mas orar pelo povo iraniano, para que seja livre dessa opressão religiosa, espiritual, messiânica maligna, né, e que aqueles que creem em Deus ali, no Deus verdadeiro, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que o número está aumentando cada vez mais, a insatisfação do povo iraniano está aumentando cada vez mais, e estão buscando a verdade, né? O número de crentes no Irã aumenta exponencialmente a cada dia, tá? Então, por diversos motivos, é importante orar em favor de Israel e orar em favor dos muçulmanos em geral, em todo o mundo, né? Para que sejam livres dessas influências e venham a crer na verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como disse Yeshua, né? Amém. Tem uma pergunta aqui da Esther, bem interessante. Eu acho que seria bom, só vou responder isso rapidinho, Mochico, antes de nós entrar no assunto do live hoje. Mas a pergunta aqui da Esther, ela perguntou se nós acreditamos que essa guerra é uma preparação para se cumprir o que está previsto na Bíblia, ou seja, nos últimos tempos haveria um tempo de paz entre os povos ao redor. Então, nós sabemos que, né, quando se levanta o anticristo,
né, vai ter um acordo de paz, aí vai ter uma certa paz falso que vai estar estabelecido, principalmente envolvendo Israel. E eu acho que, independente do ponto de vista ou opinião pessoal das pessoas que estão assistindo aqui, eu acho que é muito claro que nós estamos vendo uma preparação mesmo para um tempo de paz que poderia ser estabelecido em cima de acordos econômicos, acordos políticos, seja paz falso, com liderança de políticos ou empresários, etc. Quando nós olhamos para o Oriente Médio nesse momento, nós podemos ver o alinhamento dos Emirados Árabes junto com a Arábia Saudita, Egito, Bahrein, Israel, Jordânia, etc. Nós temos os acordos de Abraão, que estão começando a crescer, e nós sabemos que isso é um foco também dos Estados Unidos, junto com outros, porque eles também estão tentando estabelecer rota financeira e econômica entre a Índia e Estados Unidos e a Europa, né? É outro caminho. Nós podemos falar sobre isso outro dia, mas essa rota está sendo também estabelecida em cima de fundamento econômico e acordos econômicos, e isso é muito provável que isso também poderia ser um fundamento para acordos de paz e também uma preparação para o governo do anticristo. Então, veja só, gostaria de ler aqui justamente a referência bíblica onde está baseada essa paz, tá? Que é nada mais, nada menos do que Ezequiel 38. Exatamente. E eu vou ler a partir do verso 7, ok? Ezequiel 38, a partir do verso 7, que diz o seguinte: prepara-te, sim, dispõe-te. E ele está falando para Magog, certo? Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada. Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Que povo é esse que se recuperou da espada, que se foi congregado de muitos povos sobre os montes de Israel? Senão o povo judeu nos dias de hoje, tá? Que sempre estavam desolados. Esse povo foi tirado de dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. É justamente essa situação que está se configurando. O povo de Israel retornando para a sua terra, passando por muitas lutas, muitas guerras e, finalmente, encontra um período que está habitando seguro em sua terra. Tá? Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Tá? Então, essa é a base de entendimento para que onde podemos considerar que haverá um período de paz, um período de prosperidade, e é justamente nesse momento que se levantará, se cumprirá essa escritura, né? Exatamente, e versículo 13 também, essas referências bem interessantes se nós olharmos, né, para a história geográfica, nós podemos saber mesmo que em português é Sabá e Dedã, certo? Uhum. Região mesmo da Arábia Saudita, ou Península Árabe. Arábia. Uhum. Arábia, exatamente. O Tarsis
tem alguns pontos de vista sobre Tarsis, mas também pode ser mesmo a Europa. Então, isso também é uma coisa que né, respondendo a pergunta da Esther, é bem provável que estamos vendo mesmo uma preparação para isso. Tá bom? Então, hoje nós vamos estar falando, né, Mochico, sobre alguns dos fundamentos históricos para nós entender a situação de hoje, com uma profundidade um pouquinho maior. E vou te deixar aqui, Mochico, para passar essa parte do estudo. Quem não conhece o Mochico, Mochico é um guia em Israel já há mais de 12 anos. Ele é melhor... Quase 14 anos. 14 anos, já o tempo está passando rápido. Mas ele é incrível. Graças a Deus, incrível é nosso Deus. Mestre e tem um posto de sabedoria e informação também muito rica. Então, eu quero encorajar também todos que estão ouvindo para ouvir isso. Vai ser muita informação, mas é super bom para anotar só alguns pontos, né? Porque depois é importante para poder lembrar nos ter esses pontos. Às vezes acontecimentos os mais significados é bom anotar até o ano, etc. Porque mais para frente, quando nós vamos querer lembrar e vai construindo esse quebra-cabeça da história de Israel, porque tem tantas coisas que estão envolvidas, vai ajudar. Então, isso só é um encorajamento minha, para vocês poderem anotar, mas passamos aqui para você, Mochico. Sim. Pois bem, então, o embasamento histórico, eu tomei como base o início da nossa abordagem, a Guerra do Yom Kippur, tá? Mas a Guerra do Yom Kippur, por sua vez, não surge do nada, né? Nós vemos que Israel é um país, é um Estado impossível, impossível em muitos aspectos. Nós vemos que Israel, se não fosse intervenção de Deus, até mesmo muito antes do seu estabelecimento, se não fosse a intervenção de Deus, esse Estado jamais existiria. Porque, imaginem, dia 29 de novembro de 1947, quando houve a votação do Plano da Partilha na ONU, os mesmos países, os mesmos povos que poucos anos antes estavam matando judeus, mataram 6 milhões de judeus, esses mesmos povos se reúnem na Assembleia da ONU e decidem e aprovam a formação do Estado judeu. Isso é algo, né, impossível, né? E foi numa janela de tempo muito estreita, porque logo depois da aprovação do Plano da Partilha, os próprios países que decidiram sim, aprovamos o Estado judeu e o Estado árabe, esses mesmos países tentaram, de alguma maneira, anular essa decisão, essa aprovação. Tá? Mas aí já estava tarde, porque nessa altura já tinha ocorrido o estabelecimento do Estado de Israel. Tá? Então, desde o início, a Guerra da Independência também, né? Quando foi que, na verdade, a Guerra da Independência iniciou? Se iniciou lá no dia 29 de novembro de 1947, porque um dia depois, o que aconteceu? Iniciou uma guerra civil. Tá? No dia 29, os judeus aceitaram o Plano da Partilha, que, no final das contas, vocês devem se lembrar, quem foi o chefe da ONU naquela época? O brasileiro Oswaldo Aranha, né?
Então, ele estava convencido, tem vários motivos que levou ele a essa decisão, essa conclusão, mas ele estava convencido da necessidade do estabelecimento do Estado judeu. Tá? Yeah. E levou realmente a Assembleia, ele só propôs realmente a votação na terceira tentativa, porque nas anteriores ele estava vendo que não iria ser aprovado, né? E à medida que houve... Só uma nota sobre isso. Muita gente fala sobre o voto dele sendo aquele que decidiu. Só Minerva, que, né? mas na verdade foi ele que foi atrás e ele organizou foi o principal lobista. Ele foi o Exatamente. principal lobista para a aprovação desse plano, tá? Então, o que é voto de Minerva? É o voto de desempate. Então, mas não foi isso. Não foi isso, porque o placar foi uma lavada, foi 33 a favor, 13 contra e 10 abstenções. Isso não é... O voto dele não foi de Minerva. Não, na verdade, se você falar que foi voto de Minerva, você está diminuindo a importância dele dentro daquele contexto, entende? Exatamente. Pois bem, naquele dia 29, os judeus comemoraram saindo às ruas, dançando nas ruas. Uau, finalmente teremos o nosso Estado depois de 2000 anos. Tá? No dia seguinte, o que acontece? Inicia uma guerra civil, porque os árabes rejeitaram terminantemente isso. Eles não aceitaram de forma alguma ter um Estado ali que não fosse islâmico. Tá? Poderia ser qualquer coisa, anarquia, monarquia, autarquia, contanto que seja islâmico. Mas agora está se configurando o estabelecimento do Estado judeu. Que negócio é esse? Então, eles rejeitaram totalmente. Aí começa uma guerra civil, tá? Onde começaram a atacar de forma brutal todos os assentamentos e atacando veículos nas estradas e explodindo as coisas, entende? E o rodovia número 1, para aquele que já esteve em Israel, aquela rodovia que liga o aeroporto Ben Gurion a Jerusalém, aquela rodovia foi palco de batalhas enormes. Tá? Muita gente morreu ali. Tá? Essa guerra se estendeu civil até o dia 14 de maio de 1948, quando houve o quê? A saída dos ingleses, o último inglês que havia na Palestina, né, que era o nome dado pelos ingleses, o último inglês saiu na parte da manhã, à tarde, David Ben-Gurion proclamou a independência de Israel. Sim. A partir daí, essa guerra que era civil se torna a guerra internacional. Israel, então o bebê recém-nascido é atacado pelo Egito, pela Jordânia, pela Síria, pelo Líbano e pelo Iraque. 5 países atacando Israel. Tá? E Israel, com muito esforço e debaixo também de ação milagrosa, acaba vencendo essa guerra. O impossível acontece. Tá? E parou por aí? Não parou por aí. Continuaram ocorrendo as intervenções de Deus em favor do povo de Israel em outras guerras também. Tá? Guerra de 52, Guerra de 63, especialmente a Guerra de 63, Guerra dos 6 dias, tá? Também outra impossibilidade, e a impossibilidade é tão grande que é o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos, nas academias militares, as guerras de Israel não são estudadas. Não são estudadas. Por quê? Porque é impossível reproduzir aquilo que aconteceu, entende? Não é possível isso. Então, não estamos vendo isso de novo agora, né? Sim, essa guerra também, tantos beepers também, essa última semana, você vê... Sim. A probabilidade, a possibilidade disso acontecer é zero.
É só Sim. mesmo um milagre do Senhor. Então, Bom, essa, a questão é a seguinte, que essa sequência de vitórias, o que ocasionou no coração de Israel, do povo judeu, na época? Ocasionou o quê? Orgulho. Orgulho. Ah, nós somos os bons, nós fazemos e acontecemos. Comigo ninguém pode. Isso que aconteceu. Entende? Orgulho. Achando que, na verdade, todo esse sucesso era por conta da força humana, por conta da capacidade humana. Tá? E por que disso? Por que na época não se considerava o componente divino atuando em favor de Israel? Porque Israel era um Estado secular, yeah, um Estado socialista. Tá? Então, Partido Trabalhista é um partido totalmente secular, totalmente esquerdista. Tá? Então, essa parte do caráter do Estado de Israel da época não é muito conhecido, não é muito considerado. yeah, Tá? Se fala alguma coisa de Deus aqui, de Deus ali, tá? Por conta da própria formação do povo judeu, tá? Formação religiosa, tá? Religiosa, mas a gente sabe que, quando se fala de religião, falta. Religião é um esforço humano de alcançar Deus, tá? yeah, Mas continua sendo esforço humano. E isso ocasionou em orgulho, achando que todo o sucesso até ali alcançado foi por conta da capacidade humana. Tá? Ao passo que qualquer um que visse aquele panorama ia ver que são coisas impossíveis acontecendo. Tá? Ao ponto de que o inimigo poder se aproveitar dessa situação. Ou seja, a vigilância, depois da Guerra de 67, yeah, aonde o Estado de Israel aumentou praticamente 3 vezes em termos de território, tá? Porque o que aconteceu em termos territoriais na Guerra de 67? Israel expulsou os jordanianos da Samaria, da Judeia e de Jerusalém, tá? Porque em 1948 os jordanianos invadiram e yeah, tomaram Samaria no norte, Judéia no sul e Jerusalém, em 48. Essa situação permaneceu 19 anos. Em 67, Israel expulsou os jordanianos de volta para a Jordânia. Então, primeira grande vitória. Tá? Segundo, Israel tomou as colinas do Golã da Síria. Tá? Outra vitória enorme. E terceiro, tomamos a península do Sinai, do Egito. Ou seja, o território de Israel multiplicou praticamente em 3 vezes, certo? E é muita coisa, muita área, muita gente para você administrar. De repente, yeah, você tem uma população árabe gigantesca debaixo da sua responsabilidade. Tá? E se você soma orgulho a isso, chega um momento que a sua guarda baixa achando que você é invencível. É isso yeah, que se achava. Somos invencíveis. Conosco ninguém podemos. Ninguém pode. Tá? yeah, E os países ao redor querendo uma revanche, especialmente o Egito e a Síria querendo uma revanche. Tá? Então, naquele dia 6 de outubro de 1973, então ocorre um ataque
no dia do Yom Kippur, que é o dia mais sagrado em termos religiosos para os judeus, todo mundo nas sinagogas, todo mundo orando, e, de repente, no ataque conjunto, Egito e Síria, tá? Então, nos pegaram de surpresa. Agora, a surpresa não era para ter acontecido, porque haviam muitos indícios de que esses países estavam se preparando. É uma repetição daquilo que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. Tá? Onde também, no 7 de outubro de 2023, haviam muitos indícios de que o Hamas estava prestes a realizar um ataque. E foi também ignorado. Não, Isso brincadeira. Também, isso é uma coisa extremamente importante também, porque quando nós olhamos para o dia 7 de outubro, nós tivemos a invasão dos terroristas de Hamas, que eu acho que foi entre 2 e 3 mil terroristas que entraram, além mais também população da faixa de Gaza que entraram e aproveitaram da situação e também agiram como terroristas, né? Matando, etc., abusando, queimando. Mas nós também sabemos que para os últimos 20 anos ou mais, 25 anos, Irã está preparando e investindo nesses proxies que são Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen, etc. Milícias, como fala milícias? Milícias Xiitas também no Iraque. Nós sabemos que o Irã estava investindo e tentando alinhar todo mundo para poder atacar Israel no mesmo tempo. Fazer um ataque conjunto, né? Exatamente. Então, agora imagino, olha o que aconteceu no dia 7 de outubro só com Hamas. Agora imagina que se foi também Hezbollah, também Hamas, também os Houthis, também Irã, todo mundo atacando no mesmo tempo, junto com as milícias da Síria, do Iraque. A situação de Israel iria ser completamente diferente. Completamente. Mas agora, isso aconteceu no Yom Kippur também, sabia? Exatamente. Então, essa é uma coisa que é interessante, porque essa vez, todo esse período da guerra, nós estamos vendo como Deus, ainda diante do orgulho do povo, que também fomos nesse mesmo lugar, como o Chico falou agora, não tinha vigilância suficiente, mas poderia ser muito, muito, muito pior. Então, eu só queria colocar isso, podemos voltar agora. Isso na sequência de lives nós vamos falar também. Né? Vamos falar também como Deus agiu impedindo que todo o potencial do inimigo pudesse ser utilizado. Tá? Agora, voltando em 73, onde nós vemos que houve uma ação divina minimizando ou atenuando esse ataque dos árabes. Quando houve uma quebra naquilo que foi acordado entre Egito e Síria. Tá? Porque, então, voltando àquele panorama, naquela época, a península do Sinai estava nas mãos de Israel. O Egito, o que fez? Eles conseguiram destruir toda a infraestrutura militar que havia ali junto ao Canal de Suez, tá? E atravessar o Canal de Suez e iniciar uma ofensiva para retomar a Península do Sinai. Tá? Sim. E o acordado entre o Egito e a Síria era que o Egito iria avançar totalmente e retomar toda a Península do Sinai. Mas o receio
desse avanço e a falta relativa falta de preparo dos egípcios, eles não avançaram para tomar toda a Península do Sinai, mas eles pararam no meio, Yeah. temerosos de um ataque, de um contra-ataque israelense. Eles pararam no meio. E a Síria, por sua vez, eles entraram, cumprindo a parte deles, entraram nas colinas do Golã, preparados para tomar todas as colinas do Golã. Tá? Diante dessa insegurança egípcia, isso afetou também os sírios, tá? Que não viram a mesma disposição dos egípcios. E isso foi um desbalanço no sincronismo do ataque. Tá? Isso nós vemos que também foi a ação de Deus minimizando os efeitos desse ataque. Assim como nos dias de hoje, né, lá no 7 de outubro, havia o planejado de que o Hamas e o Hezbollah, ou seja, o Hamas no sul e o Hezbollah no norte, iriam atacar ao mesmo tempo, no mesmo dia. Yeah. E esse acordo entre eles foi quebrado. O Hamas se adiantou e atacou antes. Então, vemos que a ação de Deus trazendo confusão nos inimigos de Israel continua sendo da mesma maneira. Tá? E também no guerra de Yom Kippur, nós falamos Yom Kippur, que é o dia da expiação. Isso, exatamente. Para também não conhece. E isso. Em Israel, no dia da expiação, todo mundo estão jejuando e todos, nessa época especificamente, estavam sem comunicação, sem rádio, sem comunicação nenhuma. Então, quando chegou também a alerta, demorou muito mais do que o normal para reunir o povo, porque todos estavam num dia de oração, de estar com família, sem comunicação, etc, etc. Isso, então, quem conhece Israel no Yom Kippur, você sai na rua e não tem ninguém, é completamente vazio. Ninguém está dirigindo, ninguém está se movendo, todo mundo mesmo jejuando em casa. Então, isso também foi um momento que, sem a mão do Senhor, nessa situação, trazendo mesmo confusão para o campo do inimigo, a história também iria terminar completamente diferente. Que também não é tão diferente do que aconteceu no dia 7 de outubro. Também foi um feriado, um dia de festa, o último dia do Sukkot, né, dos tabernáculos. Também que o povo, todos estavam mais no modo tranquilo, depois da festa, um dia de descanso, etc., quando o ataque começou. Isso nós aprendemos na Guerra do Yom Kippur, nós aprendemos a lição. Né? Por quê? Porque no Yom Kippur, né, naquele dia, não se faz nada. E aí também não se liga rádios, não se liga TV, se bem que TV na época não era tão utilizado aqui em Israel nessa época, né? Mas principalmente rádio, não se liga rádio, nada. Todo mundo concentrado ali na assistência na sinagoga. Tá? Hoje não acontece mais isso, de jeito nenhum. Na verdade, todo mundo liga o seu rádio. Antes de entrar no Yom Kippur, todo mundo pega o rádio, liga e deixa ligado ali. Está tendo transmissão no Yom Kippur? Não está tendo nenhuma transmissão. Está em silêncio. Mas se houver algum problema, se houver novamente algum ataque, imediatamente as estações de rádio começam a transmitir, a estação de TV começa a transmitir, e aí imediatamente o país sai do seu foco religioso e já entra em ação. Tá? Então, desde o Yom Kippur, nunca mais aconteceu isso. Todo mundo com o seu radinho ligado ali, com a sua TV ligada, né? Porque certamente pode acontecer alguma coisa. Tá?
Então, iniciou de dia 6 de outubro de 1973, e essa guerra foi de uma surpresa total, de um desespero total, desespero mesmo, tá? Desespero total. A evolução da guerra foi virando de tal maneira, né? E isso muito nós vemos assim, quem despontou nessa guerra foi o general Ariel Sharon, né? Que ele tomou as coisas como ele estava vendo que a liderança política não estava agindo de uma forma rápida e certeira como era de se esperar para aquele momento de guerra. Ele mesmo começou a tomar suas próprias decisões e, e fez muitos avanços, muitas conquistas contra o inimigo, tá? E essa guerra se estendeu até no dia 25 de outubro, quando houve o armistício, tá? E nós temos a grande participação dos Estados Unidos, né, na época, e que supriu realmente as necessidades bélicas na época. O presidente o Nixon ele acudiu a Israel e fez um transporte aéreo de armas muito grande, que nos possibilitou nos recuperarmos, né, dessa situação. E assim houve o contra-ataque israelense, por exemplo, nas colinas do Golã. Colinas do Golã, uau, é algo impressionante como Deus atuou ali. Yeah. Linhas de tanques, haviam quase 1.000 tanques sírios contra 200 e poucos tanques de Israel, 250 tanques de Israel. E houve situações que os soldados sírios, dentro dos seus tanques, eles viram anjos, literalmente viram anjos diante deles. O que eles fizeram? Simplesmente abriram a escotilha dos tanques, saíram, fugiram, correndo, deixaram os tanques ligados. Os testemunhos dessa parte da guerra nos colinas de Golã é incrível. Eu lembro na escola, eles nos levaram para lá e nós ouvimos as histórias dos avós, né, contando o que aconteceu no lugar. É impressionante. É uma coisa que ainda essas pessoas que eles não são religiosos, eles falaram, não tem explicação. Nós precisamos reconhecer que algo de Deus estava acontecendo, porque histórias incríveis. Uma coisa, Mochico, também, antes de nós mudar também do assunto para acordos de Oslo, etc. Sim. Eu acho tão interessante, né, ou como você falou, foi dia 6 de outubro, o Guerra de Yom Kippur. Então, quando nós estamos falando sobre dia 7 de outubro de 2023, exatamente 50 anos depois, num dia. Eu acho que essas coisas também não são coincidências, não por coincidência. E de jeito até nenhum. essa questão, por que o Hamas reagiu e por que o Hamas entrou primeiro sem combinar com os outros exatamente nesse dia. Então, nós precisamos olhar e reconhecer mesmo que tem algo que Deus permitiu, tem algo que Deus, né, vamos falar, como tem algo muito mais profundo em tudo isso que está acontecendo. E toda essa guerra, desde o começo, é extremamente espiritual. E sim, então só essa ligação também, porque colocando agora datas, você vê as datas, lembrando, vendo exatamente 50 anos depois, no dia. E, vamos falar assim, nós tivemos erro extremamente parecido. Então, de novo, orgulho
nos leva para um lugar para exatamente a mesma fraqueza. E eu acho que isso também é um alerta bem grande para nós como igreja, porque nós sabemos também que Israel, o que acontece com Israel também é uma alerta para nós como igreja, que nós fazemos também Sim. parte da herança. Então, sim, isso é algo que a pastora Simone estava ensinando também esse último ano, e é extremamente forte quando nós olhamos nesse ponto de vista. E que nós, como igreja, precisamos acordar e ser vigilantes, porque agora estão perseguindo os judeus no mundo inteiro, israelenses. Eu nesse momento, estou cá em Portugal, mas teve avisos, não anda com símbolos israelenses. Israel está avisando a própria população, não deixe pessoas saber que vocês são judeus ou que vocês são israelenses. Esse é um nível no mundo. Nós tivemos representantes do governo israelense em Washington sendo mortos, assassinados. Sim. Amigo do meu irmão. Mochiga, não sei se você conheceu também, mas amigos do meu irmão, ele conheceu. Foram assassinados em Washington, andando na rua só porque eles são israelenses, representando Israel. Isso não é a única situação. Agora, o povo judeu / Israel estão sofrendo isso nesse momento, mas quem é próximo? Nós, a igreja. Todos os cristãos. Nós pensamos, agora é só questão de Israel. Não. O mesmo espírito que odeia Israel, odeia Jesus, odeia os cristãos. Então, nós podemos olhar para Israel com um relógio e ver, ok, nós precisamos acordar, nós precisamos ser mais vigilantes, porque está vindo. Então, nós precisamos se posicionar, nós precisamos ser alertos e nós precisamos estar em oração, firmes na palavra, entendendo também a história para ser prontos para o que está por vir. Sim. Então, sim. Há um ponto bastante importante que se deu durante a Guerra do Yom Kippur, foi quando, no contra-ataque israelense, Israel conseguiu retomar o Canal de Suez, atravessou o Canal de Suez e cercou todo o exército egípcio. Tá? Diante daquela reação e perda e derrota do exército egípcio, tá? Bem no meio do período da guerra, o que aconteceu? Aconteceu que a OPEP, que em português é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles resolveram, então, iniciar um embargo petrolífero. Ou seja, já que nós não conseguimos vencer Israel de forma bélica, com os nossos exércitos, então, e os Estados Unidos estão apoiando a Israel, estão dando suporte, enviando armamentos para Israel. Ok, então agora nós vamos usar de outra tática, o embargo petrolífero. Então, a partir de agora, nós dobramos, triplicamos o valor do barril do petróleo. Então, o mundo passa a sofrer toda uma crise energética. Iniciou-se uma crise energética global. Tá? Isso é importante nós sabermos disso. Essa decisão foi no dia 16 e dia 17 de outubro, por parte da Organização dos Países Produtores de Petróleo. Embargo econômico mundial por conta de quem? Israel. Tá? Então, isso amplia dramaticamente o escopo da guerra. De repente, países que nem estavam se importando muito com aquilo que estava acontecendo no Oriente Médio, eles são afetados no seu bolso, por conta daquilo que está acontecendo. Ou seja, essa questão energética, financeira, econômica mundial faz com que Israel se torne centro de atenções mundiais. E não de uma forma positiva, né? De jeito nenhum. É por conta de vocês.
né? Esse paizinho aí que nós estamos passando por esse período terrível aqui, tudo aumentando de preço, né? Inflação global e tudo mais, tudo por conta de Israel, em meio a essa guerra do Yom Kippur. Anotem aí, dia 16 e 17 inicia esse embargo petrolífero pela OPEP e que amplia dramaticamente o escopo da guerra. Tá? Pois bem, então a guerra se estendeu até o dia 25, quando foi assinado um cessar-fogo pela ONU, tá? Promovido pela ONU, e a guerra termina com as forças israelenses profundamente tiveram uma incursão profunda dentro do território egípcio e também com tanques a pouquíssimos quilômetros de Damasco, na Síria. Tá? Eu mesmo, após a minha imigração a Israel, eu conheci um advogado que foi o líder da coluna de tanques que se aproximou mais de Damasco, questão de 20 quilômetros de Damasco. Entende? E o mais interessante é o seguinte, ele contando para mim que todo o sistema de rádio dos tanques, por conta dos tiros e tudo mais, foi danificado. Ele estava sem rádio, sem comunicação. Então, ele passou a obedecer aquilo que estava planejado. Qual era o planejado? Vamos chegar e vamos bombardear Damasco. E foi. Mas sem saber que tinha sido assinado já um armistício, um cessar-fogo. E eles lá avançando, a coluna de tanques indo em direção a Damasco. Israel teve de mandar um helicóptero, né, que passou por Essa eles. É uma novidade para mim. E pousou na frente do tanque. Pousou na frente do tanque. Entende? Aí que ele entendeu que alguma coisa aconteceu aqui. O helicóptero de Israel pousou na minha frente, deixa eu parar e vamos ver o que aconteceu. Entende? 73 não tinha nada do Telegram, WhatsApp, nada disso. Não tinha nada disso. Não tinha rádio criptografado, nada disso. Entende? É tudo na faixa, tudo em faixa. Né? Então, isso aconteceu. Né? Dia 25 de outubro. Né? Então, Israel entrou profundamente dentro do território egípcio e profundamente dentro do território sírio. Uma virada violenta, entende? Ou seja, estamos chegando aqui uma hora já desse live. Sim. Eu acho que nós podemos fazer mais uns 10, 15 minutos, só também para não dar problema no Instagram, porque está nos limitando também. Isso é um problema que nós temos falando sobre esses assuntos. Às vezes o live cai em volta de uma hora e um pouquinho. Então, mas sim, só dando esse aviso aqui. Então, porque o assunto é instigante, né? O assunto... pois é. A gente pode ir falando horas aqui sobre isso. Pois bem, queridos, qual foi a reação em Israel, dentro do público de Israel, diante dessa realidade da guerra do Yom Kippur? A realidade é o seguinte: na verdade, nós não somos os super-homens, nós não somos tão fortes como nós imaginávamos. Tá? Foi a guerra onde mais de quase 2.700 pessoas morreram nessa guerra. Tá? Foi um impacto tremendo dentro da sociedade israelense, onde se concluiu que não é por meio, na verdade, da força armada, da capacidade bélica, que nós vamos conseguir nos manter em nosso país. Tá? Não adianta nada eu ser o dono da bola, vamos dizer assim, em comparação com jogo de futebol, tá? Não adianta nada eu ser o dono da bola, mas eu não tenho ninguém para jogar bola, entende? Todo mundo está de mal comigo.
O que adianta eu ser dono da bola? O que adianta eu ser o super, se os meus vizinhos não querem saber de mim, me odeiam, tá? Me odeiam. E aí, a mentalidade israelense, em pouco tempo, mudou totalmente. Tá? Mudou totalmente. E mudou para a grande necessidade de se alcançar a paz, se haver, na verdade, as negociações para conseguir realmente alcançar uma boa convivência com os vizinhos, certo? E nessa mentalidade, muitos princípios importantes, estruturais, fundamentais da existência do Estado de Israel foram colocados de lado. E até mesmo o conhecimento a respeito da natureza ideológica dos nossos vizinhos. Qual que é a natureza ideológica dos nossos vizinhos? A natureza religiosa islâmica. Tá? Isso foi colocado de lado, se considerando que numa negociação você iria conseguir paz com esses vizinhos, oferecendo benefícios, oferecendo progresso, oferecendo terras, oferecendo tantas coisas, né? Iria se obter paz com os vizinhos. Então, o que foi abandonado? Primeiro, foi o sionismo, que foi a força motriz, digamos assim, para o estabelecimento do Estado de Israel, começou a não ser tão bem quisto, tão bem considerado, porque foi justamente essa força motriz do sionismo que acabou levando Israel numa posição dessa de uma reação dos nossos vizinhos, tá? O nacionalismo, o orgulho de ser israelense, né? Isso também foi bastante afetado e foi sendo enfraquecido dentro da cultura israelense, infelizmente, tá? E, de outro lado, nós fomos passando a ignorar que, na verdade, a ideologia dos nossos vizinhos muçulmanos é de extermínio dos judeus. Ou seja, por mais que nós venhamos a oferecer alguma coisa em troca de paz para os nossos vizinhos, eles nunca vão aceitar isso. Nunca vão aceitar isso. Tá? Eles podem até aceitar inicialmente, mas usando disso para conseguir instrumentos para fazer justamente aquilo que o Hamas fez. Tá? Por exemplo, o Recep Erdogan, que é o presidente da Turquia. O que ele falou? Ele falou o seguinte, que não existe Islã moderado e nem existe Islã radical. Na verdade, existe um Islã só. E esse Islã diz o seguinte, temos que matar os judeus. Exatamente. Então, entendem? Uma realidade é o seguinte, você pode até ter uma grande população moderada dentro do mundo islâmico, aqui que é paz, digamos assim. Mas essa população moderada sempre será dominada pelos extremistas. E aí essa população moderada se torna o quê? Irrelevante, porque os extremistas sempre vão se utilizar de meios de força, a arma, a imposição, contra os moderados, e vão passar a dominar os moderados. Então, a ideologia, atualmente, a ideologia islâmica, é a principal barreira para que se encontre realmente uma paz entre os judeus e os islâmicos. Tá? Então, a evolução, o crescimento
dessa nova mentalidade, isso daí atingiu até mesmo as escolas, as crianças. As crianças. Como? Foi adotado isso dentro do sistema de ensino de Israel. A primeira palavra a ser aprendida pelas crianças nas escolas, qual é? Diga para mim, qual é a primeira palavra que é aprendida nas escolas? É a palavra Shalom. Shalom, né? Shalom, a primeira palavra, mas isso foi algo idealizado, entende? Por quê? Porque, em termos de aprendizado de letras do alfabeto hebraico, jamais seria Shalom, porque Shalom começa com a letra Shin, e o Shin está lá no final do alfabeto. Exatamente. Né? Você aprende o alfabeto como? Como se fosse no português. A, B, C, D, você aprende nessa sequência, né? Digamos assim. Mas foi pego a letra Shin de Shalom, por quê? Para justamente incutir no coração do israelense, desde a sua formação nas escolas, da importância da paz. Isso é errado? Não, de jeito nenhum, não é errado. Ao contrário, isso é muito bom, você desejar paz, tá? Mas você não pode se alienar da realidade onde você vive. E a realidade que nós vivemos é a seguinte: o Estado de Israel é o lar nacional judaico. É o país que foi idealizado e foi estabelecido como refúgio dos judeus diante dessa realidade que está cada vez mais forte, que é o antissemitismo. Tá? Então, isso nós não podemos esquecer e abrir mão. E, baseado nisso, está o sionismo. O que é o sionismo? É um movimento que existe dentro de todas as comunidades judaicas no mundo, ao qual existe um incentivo para os judeus voltarem para a sua terra. E no qual o nome da terra? Sião. Por isso, sionismo. Sionismo, então, é um movimento para que os judeus retornem para a sua terra. Isso nós não podemos abrir mão, porque isso significa existência do povo de Israel, tá? O retorno para a sua terra. E não podemos também ignorar a natureza ideológica religiosa dos nossos vizinhos. Porque se nós ignorarmos ou enfraquecermos essa consideração, isso vai incorrer em quê? Incorrer em que estaremos fracos, estaremos sem condições de enfrentarmos as ameaças existenciais que nós temos. E isso nós enfrentamos novamente dia 7 de outubro. Estávamos fracos ideologicamente. Né? As nossas lideranças ignoraram os alertas das nossas soldadas, dos soldados lá, que estavam vendo os monitores. Né? Foi exatamente isso. A época também, de novo, de instabilidade político terrível no país. Sim, exatamente. Então, 6 meses antes, né, nesse período que aconteceu também, uma mudança na matiz religiosa do povo de Israel. Houve, então, um crescimento dos religiosos em número, um aumento da população religiosa sionista em Israel, o que não havia até em 73. O número de religiosos em Israel era muito pequeno. De 73 para cá, aumentou dramaticamente a população religiosa sionista em Israel. E hoje nós podemos dizer que uma grande parte dos soldados sionistas nacionalistas que levam o exército nas costas são o quê? São os religiosos sionistas. Os nacionalistas, religiosos nacionalistas. Eles que são a força do exército hoje. Tá? Então, dedicam a vida mesmo. Sim, dedicam sim. Tá? Então, o que aconteceu? Uns 6 meses antes mais ou menos, desse ataque, houve o desejo de haver
uma maior flexibilidade em relação à escolha dos juízes da Suprema Corte. Porque até então, e até ainda hoje é assim, a própria Suprema Corte elege os novos juízes. É a própria Suprema Corte. Tá? Não existe uma abertura, por exemplo, para que o governo tenha alguma representatividade na escolha dos novos juízes. Tá? E houve um desejo de se alterar essa forma de eleição, havendo a participação do governo. O governo poder sugerir novos juízes. Simplesmente isso causou uma revolução, causou um cisma dentro da sociedade israelense. E isso houve, na verdade, houve muito investimento externo, investimento externo, muita influência externa. Isso já foi querer... provado também. O dinheiro vindo da administração do Biden, Estados Unidos, a esquerda dos Estados Unidos investindo muito dinheiro para tentar derrubar isso. o governo religioso / direito de Israel. Sim. Sim, exatamente isso. Isso causou manifestações e mais manifestações, meses e meses e meses, o país parando, entende? Vocês devem se lembrar, né, no segunda metade de 2023, saíram as manchetes, aquelas manifestações enormes em Israel. Isso fragmentou, né? O país estava extremamente, profundamente dividido. Estavam falando até mesmo em guerra civil dentro de Israel por conta disso. Se achando que, se houvesse uma influência do governo dentro da Suprema Corte, iria se perder o equilíbrio de poder dentro de Israel. Tá? E foi justamente dentro desse ambiente de fragilidade política e social é que também houve o ataque. Tá? Então, são diversos fatores. Né, o abandono, de certa maneira, o enfraquecimento dessas posições sionistas e nacionalistas dentro da população de Israel, a fim de obter a paz. Então, eu tenho que abandonar um pouco isso para eu poder alcançar a paz com os meus vizinhos. Segundo, ignorar a natureza ideológica dos nossos vizinhos, que é muçulmana, cujo princípio é o de exterminar com os judeus, exterminar com aqueles que são do sábado, tá? Porque depois eles vão cuidar daqueles que são do domingo, né, que são os cristãos, certo? E terceiro foi que, nos 6 meses antes do ataque, então, ocorreu de uma forma premeditada, de uma forma, uma influência, inclusive, externa, dinheiro sendo investido nesses movimentos para causar uma ruptura e até mesmo uma guerra civil dentro de Israel. Nesse ambiente é que veio e aconteceu o ataque do dia 7 de outubro de 2023. Né? Então, aqui nós temos mais uma pergunta aqui, também vamos precisar encerrar daqui 2 minutos. Só queria responder aqui. A pergunta foi assim: vocês acham que a escalada do antissemitismo será um mal necessário, vamos falar mal necessário, para que os judeus da diáspora retornaram para Israel em preparação para o tempo do fim? Então, essa é uma pergunta interessante. Também um assunto que já ouvi falar várias vezes e pessoas meio pegam essa linha de pensamento de fazer o quê? Os judeus precisam voltar, eles vão sofrer. Tem guerra em Israel, preciso acontecer para Jesus voltar. E esse posicionamento, ou esse pensamento, que, vamos falar, até faz sentido se nós estamos dentro da razão,
ok? Você fala, problema deles. Eles rejeitaram Jesus, o problema é deles. Né? Eles têm essas guerras, eles atacaram o Irã, então a resposta agora, problema deles. Se nós ficamos dentro da razão humana, se nós ficamos dentro desse lugar, essa linha de pensamento, isso é um perigo para nós como igreja, porque nós estamos perdendo a essência do nosso Senhor, mas também o amor pelo povo que, através deles, nós recebemos Jesus e a salvação. Isso está bem, bem claro na palavra. Agora, eu sou israelense, eu não sou judeu. Nosso irmão Mochico é judeu. Então, eu, como falar, gentil, que eu já vivi quase toda a minha vida em Israel, eu posso falar, eu posso também, confrontar nós, como igreja, falar, ok, nós podemos olhar para a palavra e ver, as coisas vão piorar, o povo judeu vão sofrer, mas também o povo cristão vão sofrer, ok? Mas isso nunca pode nos levar para um lugar que estamos frios ou não nos importamos o suficiente com o povo judeu, porque foi através deles que nós recebemos a bênção de salvação, que nós fomos enxertados, através de Jesus, mas através de tudo que veio desse povo que Deus escolheu. Então, hoje, quando estamos vendo a dificuldade nas nações, nós estamos vendo o ódio contra israelenses, contra os judeus, se levantando de novo, jamais podemos pegar essa posição de não é problema minha. Irmão, irmã, é nosso problema sim. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos gemer, nós precisamos orar, interceder para o povo judeu ter os olhos abertos. Nosso irmão Mochico, né, você muito tempo, os olhos estavam como escamas. Né? Foi relativamente recentemente que Jesus pegou o coração do Mochico, antes 10 anos. Foi 10 anos, agora, mais ou menos. Volto disso. Por aí. Isso. Então, às vezes nós vamos para esse lugar de razão, nós vamos para esse lugar que nós pensamos que a igreja Israel está separado. Mas não é. Nós precisamos nos importar com nossos irmãos que ainda não conhecem Jesus, mas eles também têm a promessa. Nós temos promessa porque eles também receberam promessa. E foi, né, esse versículo que fala que através da dureza de coração, e vamos falar, a irreconhecimento deles de Jesus, eles não reconheceram Jesus, então a salvação foi aberta para nós. Né? Então, agora, isso foi uma bênção, isso foi salvação para nós. Agora, imagina quando nossos irmãos judeus recebem Jesus, recebem a salvação. Imagina a bênção que não haver sobre o mundo. Está escrito, iria ser vida entre os mortos. Esse é o versículo, que é avivamento. Então, de novo, essa parte do ensino que a pastora Simone, ela vai muito fundo nisso, que é muito bom, e vamos ver se ela consegue juntar conosco na próxima live. Mas é extremamente importante. Eu não conheço posso falar com as minhas aqui, palavras? Mas essa ideia de mal necessário é complicado no sentido de podemos entender isso numa forma como cristãos maduros. Posso falar com as minhas palavras aí? Posso falar com as minhas palavras? Sim, fala aí. Veja só, o Holocausto foi o mal necessário para a criação do Estado de Israel. Pois. Porque não é possível você não considerar isso. Tá? Na verdade, o plano da partilha foi justamente isso, né? Uma reação diante daquilo que aconteceu no Holocausto,
que motivou o quê? Sim, a criação do Estado judeu. Então o Holocausto foi algo joia? Foi bom acontecer para a criação do Estado de Israel? Não, jamais em tempo algum. Né? Nós nunca podemos considerar o Holocausto como algo... Não houve nada de bom. A morte de 6 milhões de pessoas, só de judeus, fora os milhões de outras minorias que morreram durante o Holocausto, entende? Então, essa linha de pensamento é equivocada. Não podemos, de forma alguma, considerar qualquer coisa boa vinda dos nazistas. Yeah. Entende? Agora, antissemitismo. Antissemitismo vai fazer com que os judeus fujam dos seus países para Israel. Tem uma coisa boa no antissemitismo? De jeito nenhum. A raiz do antissemitismo está aonde? Está na teologia da substituição. Algo profundamente antibíblico. Yeah. E o que acontece na teologia da substituição? Você considera que os judeus foram rejeitados por Deus e agora quem recebe as promessas de Deus para Israel é a igreja. Somente a igreja. Somente a igreja, entende? E Israel está totalmente fora dos planos de Deus, das considerações de Deus. Isso também é um absurdo total. Nós não podemos considerar nada de bom em relação ao antissemitismo, que é o fruto linha... da teologia da substituição. É a mesma linha de pensamento, Mochico, como está escrito também na palavra, que quando tinha esse pensamento, né, e ainda hoje tem, vamos pecar para adiantar a vinda do Senhor. É o mesmo tipo de pensamento, Sim. que o mal se torna bom porque vai fazer a profecia se cumprir. Hasve Halila. Exatamente, de jeito nenhum. Né? Então, isso é extremamente importante para nós nos posicionar dessa forma, porque tem até muitos ministérios, exatamente que o Mochico colocou aqui, essa linha de pensamento de igrejas ricas que eles param também o movimento messiânico cristão dentro de Israel, porque eles acreditam que o povo judeu não podem se converter agora, uma coisa assim, não é? Uhum. Tem sim, isso. Existe isso. Tem Sim. investimento cristão que vai para partes religiosas do governo para como falar isso? No final das contas, perseguir os crentes em Israel. Os crentes em Israel, exatamente.